O que fazer em tempos difíceis? Estamos iniciando um novo ciclo de vida, começando um ano, Para quem agora me acompanha de modo ao vivo, estamos dando início ao ano de 2022. E quem nos acompanhar no YouTube e nas redes sociais, essa mensagem fica salva para você poder acompanhar em qualquer momento do dia ou do ano, onde você achar oportuno ou acontecer para você um acaso, mas um favor de Deus para lhe abençoar. Quantas pessoas acabam passando dificuldades, quantas pessoas, elas, enquanto querem traçar novos objetivos, querem traçar novos caminhos, e ao tentar alcançar esses novos objetivos, elas agem de maneira nécia. O que é uma pessoa que age de maneira nécia? De uma maneira infantil. Ela não pensa no que está fazendo, ela não olha para a direção de Deus, não pergunta ao Senhor, não vai, não é criteriosa ao que se diz respeito às coisas de Deus. E eu não poderia lhe trazer outro recado no dia de hoje, senão esse que falarei para você daqui um pouco mais. Eu preciso aguçar o seu desejo de ouvir essa palavra um pouco mais. Quando uma pessoa está enfrentando um período difícil, e olha, diga-se de passagem, passamos 2 anos muito pesados. Para alguns foram anos de já crescimento, de recomeços, mas para que esse ano, assim como nosso missionário R.R. Soares tem nos ensinado, nos dado essa palavra, eu creio que ele é o líder da nossa igreja, a Igreja da Graça, o ano da retomada, é o ano de voltar a projetar, a colocar as coisas no caminho certo. Mas se nós não colocarmos o Senhor à frente, se Deus não estiver à frente, nós estaremos trabalhando em vão. Estaremos trabalhando a troco de quê? A troco de ter as mesmas respostas que outrora tivemos. A Bíblia nos relata que no livro de Ruth, onde darei início aqui à mensagem de hoje, uma família inteira que passou, eu posso dizer para você, um inferno, que passou um tempo tremendamente ferrenho, um tempo difícil. Um tempo que, se você parar para olhar para a vida dessa família, você pode pensar talvez que ou é parecido com você, ou está para acontecer, ou está acontecendo com você, coisas semelhantes ou oportunidades até que o diabo preparou para você decidir entre fazer a coisa certa e fazer o que você acha que será o melhor. Porque se começamos algo novo agindo de modo errado, o resultado não será bom. Então, o que nós temos que aprender com a vida? Tudo que começa tem um fim. Recentemente eu pregava isso aqui para vocês. Tudo que começa tem um fim. E se começamos com Deus, nós vamos terminar com alegria. Porque há coisas na nossa vida que só vamos alcançar, nós só iremos alcançar estas tais bênçãos se nós permanecermos naquilo que é a vontade de Deus. Eu vou começar contando essa história a partir do versículo 1 do capítulo 1 de Ruth, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Você sabe o que é uma pessoa peregrina? Uma pessoa peregrina é uma pessoa que não tem parada. É uma pessoa que está procurando um lugar para ficar, ela está tentando achar um lugar para, como diz um ditado, amarrar o burro dela. Ela está querendo encontrar um lugar para encontrar paz, para encontrar qualidade, para poder achar um espaço mais fácil de vida. Se você parar e analisar de todos os meios que nós aprendemos hoje, você vai perceber, irmãos, que muitas pessoas estão vendo um planeta chamado Terra, o mundo inteiro em crise. Os países de primeiro mundo
Procure para você ver. Não fique só aqui na minha voz, não, mas procure, por exemplo, nos países de primeiro mundo, por mais que eles estejam um tanto quanto mais estabilizados do que o nosso país, o Brasil, mas você vai notar que todos eles tiveram uma queda expressiva. O mundo está em crise. Por que esse mundo está em crise? Nós vivemos há 2 anos atrás, agora posso falar assim, anos pandêmicos, né? Uma epidemia que tornou-se uma pandemia, que ela alastrou-se pelo mundo todo e trouxe para nós consequências. E essas consequências ninguém esperava. Alguém por acaso espera? Alguém espera passar o pior? Alguém espera viver o pior? Alguém espera passar dificuldade? Alguém espera a fome bater a porta? Ninguém espera, nós esperamos sempre o melhor. Nós fomos preparados para viver o melhor. E isso eu digo com todas as letras, porque desde a criação do homem, o Senhor fez a terra, o Senhor fez a luz, o sol, Deus criou todas as coisas, e quando Ele fez o ser vivente, quando Ele fez o ser humano, Ele disse: você vai dominar sobre todas elas. Ou seja, nós somos dominadores. O Senhor nos fez para dominar sobre as coisas, mas infelizmente muitos de nós deixamos as coisas nos dominar. As coisas deste mundo, ao invés de serem dominadas por nós, nós somos dominadas por elas. Veja só para você ver como são as coisas. Quem tem mais voz? Quem tem mais voz ao ouvido de um jovem? Seu pai ou sua mãe, ou a internet, ou Instagram, Facebook, YouTube, seja lá o que for? Quem tem mais voz? Quem ecoa com mais força dentro do coração do seu filho? Quem tem tido mais voz? Quem tem obtido dentro de você a palavra e não tem rebatido com as coisas do mundo? Porque a Bíblia diz que aquele que tem 2 túnicas, pegue uma delas e dê para o seu irmão, porque o Senhor vai cuidar de você. Ele está pedindo o reparto que você tem. Olhamos para um mundo, a um país de consumismo, onde os milionários cada vez são mais milionários e que não tem nada a ver em ser milionário, porém, muitas vezes nós vemos que há um enriquecimento ilícito nisso. Há um crescimento que não é um crescimento de trabalho, mas muitas vezes de negociatas, coisas que nós vemos que faz com que o país fique fraco. Não éramos para sofrer tanto quanto sofremos, mas você veja que nenhum de nós somos feitos para sofrer. Por isso que se você ganha 5 mil por mês, 10 mil por mês, 15 mil por mês, ou se você ganha R$1.500, R$1.000 por mês, se você sobe um pouco de nível, nunca vai estar bom. Sabe por que nunca vai estar bom? Porque nós sempre esperamos melhorar. Onde está o erro nisso, pastor? Onde está o erro? O senhor está se contradizendo? Eu não estou me contradizendo. Pelo contrário, eu creio sim que nós temos que crescer e sempre acreditar que o Senhor tem o melhor para nós. Mas os dias maus vêm, como vieram os dias maus. E não há um ser humano nessa terra de hoje, a não ser os que nasceram nos últimos 2 anos, que nem entendem o que está acontecendo. Alguns até entendem por causa da fome, por causa da dificuldade, mas posso dizer para você que os mais velhos, aqueles dos seus 7 anos em diante, já entendem claramente que foi um tempo difícil. Não teve uma pessoa, um ser humano que não se sentiu acuado. Agora tu veja que quando chega a fome na terra, Belém de Judá também é atacada. Havia uma fome instalada em toda a terra. Não era só em Belém de Judá. Sabe o que me faz trazer a menção ao meu coração e falar para você? Se há fome na terra, isso quer dizer que eu não sou uma pessoa exclusiva que estou passando luta. A peleja, a batalha não bateu só na minha porta. Quem ganhava muito também sofreu.
Quem ganhava pouco e continua ganhando pouco também está sofrendo, está sofrendo, e sabemos que há um tempo para que voltemos a viver uma vida natural, normal, ao que se diz respeito à vida financeira. Porque se você ler comigo, você vai ver que, pelo que um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar. Por que eles foram peregrinar? Eles foram tentar encontrar uma terra onde tivesse pão. Lembre-se, guarde no seu coração que Belém de Judá era a casa conhecida como casa de pão. Belém de Judá significa casa de pão. Na casa de pão faltar pão, pastor? Pois é, faltou pão na padaria, faltou pão na panificadora. Faltou pão. Belém de Judá significa casa de pão. Faltou pão nesse local, faltou o alimento. Em um lugar chamado casa de pão, faltou pão. Nós somos cristãos, nós somos o povo de Deus, nós somos aqueles que cremos em Cristo Jesus, mas aquele que crê também enfrenta pelejas, também enfrenta batalhas. Se não me estou enganado, acredito eu que é Romanos, deixa eu só ter certeza. Os universitários podem me ajudar também. Acho que é Romanos 8 que fala que nem a fome pode nos separar do amor de Deus. Eu acho que é Romanos 8. Romanos capítulo 8, deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos 8, versículo... É isso mesmo, eu estou ficando bom de Bíblia. Olha o que diz aqui, ó. Versículo de número 35, 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, tempo difícil, período de muita luta, a angústia, um tempo de você se angustiar pelas coisas que estão acontecendo, ou uma perseguição, e aqui a palavrinha que estamos abordando hoje, ou a fome. E eu vou terminar o versículo, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então ele está dizendo, o que pode nos separar desse amor de Deus? Porque o amor de Deus não é só pão. Não é só o pãozinho feito do trigo colocado na sua mesa. O amor de Deus não é só provisão. Deus é um Deus de provisão, mas não é só provisão. Ele fala, quem pode separar a gente de Deus? A fome? Desculpe que eu vou falar para você, infelizmente. Isso aqui é uma pergunta, já tem uma resposta. Mas olha que coisa séria. É bem sério o que eu vou falar para você agora. Tem pessoas que, se ela passar um tempo difícil, ela já coloca a culpa em Deus. Eu estou buscando a Deus? Eu não estou indo para a igreja? Eu não sou um homem de Deus? Eu não sou um pastor? Eu não sou um obreiro? Eu não sou um discípulo de Jesus? Por que eu estou tendo dificuldade? Por que eu estou passando por esses apertos que eu estou passando? Por que eu estou enfrentando esses tempos ruins na minha vida? Por que isso está acontecendo? Por quê? Aí você se pergunta e você coloca-se contra Deus. Você se coloca contra Deus. Você levanta-se contra o Senhor. E quando você se levanta contra o Senhor não se alegra de você. O Senhor não se alegra de quem se levanta contra Ele. Muitas pessoas estão vivendo como se não tivesse um Deus. Deixa eu encontrar uma coisa aqui. Põe para mim na tela Salmo 78, versículo de número 19. Olha o que diz. E falaram contra Deus e disseram, olha que coisa séria, poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Esse povo estava duvidoso se nesse tempo de aperto, de sequidão, de deserto, haveria como colocar-se uma mesa para que eles pudessem se alimentar. Tem pessoas que na hora do desespero, na hora da fome, na hora que bate a porta aquele boleto, o cartão de crédito, a prestação do carro, da casa, quando lhe bate a porta a prestação mensal do condomínio, a água, a luz, quando se achega até você, puxa vida, agora coça a cabeça, esquenta a cabeça está quase vermelha de tão quente que está, nervoso. Aí eu falo, peraí, mas eu vou fazer alguma coisa, e é o que você tem que fazer, ficar parado não vai pagar conta nenhuma. Mas uma das coisas que faz com que você perca a oportunidade que Deus te dá, porque ninguém pode separar de Deus.
nem a fome, nem a falta de dinheiro, nem uma nudez, nem que você esteja desnudo da roupa ou que seja talvez até do pecado. Pequei, separei-me de Deus, mas estou voltando. Volte nu, volte de maneira pura, sem nenhum esconder nada de Deus. Nada te separa do amor de Deus. Agora, esse povo, levantaram-se para falar contra Deus. Aí a pergunta que eu te faço: alguém que trabalha contra Deus tem como prosperar? Deus fala uma coisa, você fala outra. Deus direciona uma coisa, você faz outra. Na casa de Belém de Judá houve fome, até em um local onde deveria se haver prosperidade, estava tendo dificuldade. E isso que chame a atenção do nosso coração, porque, irmãos, todos passam por luta. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. A diferença é você estar falando contra o que Deus fala ou você está a favor do que Deus fala. Porque por terem murmurado contra Deus, por ficar, mas Deus pode preparar, olha a situação que estamos passando. Se nós traçamos a partir de agora um caminho reto, pode ter certeza que Deus vai providenciar o que está faltando. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, a segunda pesca maravilhosa. Lembro da segunda pesca maravilhosa relatada em João 21? Eu não vou abrir, mas João capítulo 21 fala da segunda pesca maravilhosa. A primeira, você se lembra que Jesus estava vindo no barco, e aí ele fala: Pedro, pegue o seu barquinho agora e vamos ao alto mar. Lance a sua rede ao lado direito do barco e você vai pegar uma grande quantidade de peixes. Na segunda vez que ele vai para o mar pescar, o Senhor fala assim: peraí, mas você não tem nada para comer? Nós não temos peixe, nós não temos o que se alimentar. E ele vai, lança a sua rede e volta com 153 grandes peixes. Lhe dou esse exemplo, porque na hora que eles não tinham o que comer, quando estão chegando à praia junto do barco, cheio de peixes, já estava colocada um fogo, já estava pronto o fogo, já tinha alguém acendido o fogo, já tinha alguém preparado ali uma mini churrasqueira, assado o peixe, cozido já o pão, preparado, amassado o pão, e eles chegaram até então a praia e todos eles se alimentaram. Deus proveu. Quando ele escreve: lança a tua rede, lança porque você vai pegar. Quem manda o peixe para a rede é Jesus, não é você. Fique pensando assim, imagine o peixe dentro da água. Você não enxerga a água, a não ser que seja uma água muito cristalina, um pesqueiro, né? Que você sabe que ali o peixe está esperando para você pegar. Mas imagine uma imensidão do mar. Quanta coisa tem para o peixe comer, mas ele vai lá exatamente aonde você lança aquela isca. Quem manda aquele peixe ali é Deus, irmão. Quem envia aquela provisão ali é Deus. Então, esses 2 casos que eu comento com você, essa da pesca maravilhosa, nos faz crer que o Senhor providencia. Há o segundo caso que eu quero comentar com você, que é o caso quando houve fome em Samaria. A Bíblia fala que eles estavam comprando esterco de pombo por 2 ciclos de prata. Eles davam 2 moedas de prata, para comprar uma caneca de cocô de pombo. Era isso que eles faziam. Era uma dificuldade. Estava um cerco que ninguém entrava, ninguém saía, não tinha prosperidade. O povo estava morrendo de fome. Houve alguns leprosos que acreditaram: olha, se ficamos aqui vamos morrer de fome. Vamos lutar, vamos enfrentar. Chegaram no arraial dos inimigos. Deus fez que os inimigos ouvissem um barulho, um estrondo de guerra, fugiram. A Bíblia diz que eles entraram e encheram-se dos alimentos, correram, chamaram toda Samaria e todo o povo de Deus se alimentou e sobejou e teve despojo, teve ouro, teve prata, teve vaca, teve boi, teve carneiro, teve todo tipo de animais que eles receberam. Quem entregou na mão deles foi Deus. Deus proveu na hora da fome. Para a gente não ficar apegado só aqui, eu preciso ler o texto.
Então, esta família toda toma uma direção totalmente contrária ao desejo de Deus. Escuta bem o que eu vou lhe falar. Eu quero ser como um profeta para você agora. E a escolha que eles fizeram não foi do coração, foi da barriga. Tem gente que na hora da fome, ela esquece o coração. Só que para a barriga estar viva, precisa do coração vivo. E se você enche a barriga e esquece que tem um coração, você mata a sua família. Verdade. Guarde o que eu te falei. Tem gente que ouve a fome, mas não ouve o coração. Aquela pessoa que é quebrantada, que tem um coração de Deus. Você sabe o que tem que fazer, mas você não está fazendo. Aí diz o versículo 2: e era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Veja que coisa séria. O tempo passou e aqueles que permaneceram em Belém de Judá viveram um tempo difícil mesmo, mas estavam lá quando o Senhor enviou, quando Deus enviou a provisão. Se tem uma coisa que mata o ser humano todo dia, é você olhar para trás e ver o que você não fez, ou a decisão errada que você tomou. É o que mais destrói o coração de uma pessoa, é agir da maneira errada. Porque você olha para trás e fala: puxa vida, Deus abençoou. Lembre-se, guarde bem o que eu vou te falar. Versículo 1 falou para a gente que toda a terra faltava pão. Só que eles achavam que encontrar em Moabe, para mim poder ser bem rápido, Moabe para eles era como se fosse um lugar que teria alguma provisão. Só que na verdade, naquele lugar que eles achavam ser de provisão, era um lugar de morte. Na terra que faltava pão, ninguém morreu. A fome não mata ninguém, irmãos. Tá um tempo difícil? Entenda o que eu vou te falar. Guarde o que eu vou te falar para não usar as minhas palavras de forma errada. Você está com fome? Entenda o que eu vou te falar. Guarde para você não esquecer do que eu estou falando. A fome, algumas pessoas dizem: eu estou morrendo de fome. Não é morrendo de fome. De fome só morre se você não pleitear, se você não se esforçar. Existem lugares terríveis, lugares que não há condição alguma. Mas se eu estou vendo que eu vou morrer de fome, eu preciso clamar aos céus. Esse povo era um povo de Deus. Eles não clamaram ao céu e foram procurar o meio deles, o meio físico. E aí é onde mora o grande problema. Onde as pessoas acham, onde as pessoas pensam que procurar uma medida provisória vai resolver a situação, e não vai resolver. O que aconteceu foi que quando eles precisaram de pão, faltou pão, eles não buscaram a Deus. Quando faltou algo para eles, eles esqueceram-se de Deus. E por terem se esquecido de Deus, eles foram para um lugar que não era a direção de Deus. Tem pessoas que estão para fechar negócios, para tomar uma decisão e mudar de ramo, uma decisão para até tomar a pior das decisões, que é a mais difícil da sua vida. Em outra hora, você já tomou decisões difíceis e você conseguiu vencer porque Deus estava com você. Agora, se você tomar uma decisão sem a direção de Deus, sem o Senhor estar à frente, o que aconteceu com Malom, Quilion e também com Elimeleque, eles perderam a sua vida. Se você tem fome, mas fome de Deus, se você tem alguma necessidade, clame ao Pai. Clame ao Pai, Ele vai responder você, Ele vai responder a sua necessidade.
mas não tome a decisão errada. Vou sair da igreja. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar da mulher, vou largar do marido. Porque em tal lugar lá tem época de safra, lá eu vou ganhar dinheiro. Cuidado que você pode ir encontrar bastante pão, mas você pode encontrar também a tua perdição. Quer mudança de vida? Quer enfrentar as coisas do jeito certo? Não se esqueça, a fome não nos pode separar do amor de Deus. Se você está vivendo um tempo difícil de escassez, clame a Deus para que você possa retomar na direção. Se Deus dá uma direção, se Deus dá para você um caminho, vai por ele. Vai por ele e você verá ele abrindo as portas de maneira tal que você seja abastecido de tudo aquilo que você precisa. Tá bom? Vamos orar? Vamos clamar aos céus para que Deus envie dessas provisões. Feche os olhos. Pai, segure em minhas mãos este copo com água e mais uma vez eu oro ao Senhor, com meu coração, ó Deus, sedento, ó Pai, pela Tua palavra. Sabendo, ó Deus, que muitas pessoas estão tomando as decisões erradas, porque estão passando um tempo difícil. Jesus, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda esta família a não decidir de maneira nécia, de maneira louca, mas que clamem, que recorram ao céu, que recorram a Deus, ainda, ó Deus, que as coisas que estão acontecendo sejam falhas dela. Ajude essa pessoa a sair desse emaranhado de contas. Meu Deus, essas dívidas que essa pessoa contraiu, meu Deus, essa pessoa tem encontrado dificuldades até para o alimento, o pão de cada dia. Por isso eu venho ao Deus que provê, ao Deus que envia provisão na mesa daquele que não tem nada. Pai, em nome de Jesus, vem multiplicar, vem abrir portas. Pai, se há alguém impossibilitado de trabalhar, alguém impossibilitado, ó Deus, de enfrentar, meu Deus, os dias, porque está acamado, porque está doente, Jesus, faz essa obra agora. Se tem alguém aguardando o julgamento, o juiz está com toda a documentação ok, já foi dado um veredito aprovando aquela causa na justiça, mas ainda, meu Deus, o juiz não assinalou, não enviou o decreto. Pai, faça, meu Deus, como o Senhor fez com aquela mulher daquela parábola do juiz iníquo, que, meu Deus, o Senhor ouça o nosso clamor dia após dia e julgue a nossa causa. Entre em nosso favor. E eu oro pelos doentes, pelos enfermos, pelos acamados, por aqueles que têm problemas mentais, pessoas que têm esquizofrenia, pessoas com dores de cabeça, pessoas com todo tipo de mal. Alcança elas, meu Deus, e opera os seus milagres em nome de Jesus. Pai, coloque unção, coloque o teu poder nessas águas para que todos que delas beberem sejam curados e livres de todo mal em nome de Jesus. Se você crer, beba comigo desta água em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Salvador Jesus Cristo.